Olá, meu caro amigo e amiga leitora, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Leonardo Simeão e hoje nós vamos falar de um livro maravilhoso, um conto de Dostoiévski, O Sonho de um Homem Ridículo. Se liga aí. E desde já venho aqui pedir o seu like para me ajudar na propagação desse vídeo para outras pessoas. Se inscreva no canal se gostou desse vídeo. Logo menos novos conteúdos para você, tanto de livro, quanto de quadrinhos, quanto de filosofia. Tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa ediçãozinha aqui, ó, pequeniníssima, né? Da editora Antofágica. Como é difícil ser o único a conhecer a verdade. Esse é uma das frases do livro O Sonho do Homem Ridículo, escrito por Dostoiévski. Isso aqui é um conto curtíssimo, né? Em que eu vou contar para vocês um pouquinho aqui, parte dele sem spoiler e mais pro fim com spoilers, porque tem algumas reflexões super interessantes aqui pra gente debater. Nessa obra, Dostoiévski faz questão de não nomear o personagem. Então aqui nós temos apenas o sonhador, ou seja, o homem ridículo. Esse homem ridículo, ele tem algumas... A história é narrada através do ponto de vista dele, e nós temos algumas coisinhas ali que ele apresenta como uma série de depressões, né? Uma depressão, assim, que vem de longa data. E ele faz todo um raio-x da própria vida e vê que vive uma vida ridícula. Ele reclama que as pessoas tiram sarro dele, das ideias dele. O convívio com ele é sempre difícil desde a infância. Então ele está nesse estágio letárgico, esse estágio que ele não tem muita vontade de fazer nada, e ele decide que ele vai dar cabo da própria vida. Ele fala, não vale a pena. Esse personagem aqui, que não tem nome, ele é bem niilista, né? Aquele que não acredita que exista nada depois da morte. Então, para ele, como não há nada depois da morte, não há um ser supremo, não há um Deus para julgar o que você faz, está certo, está errado, então para ele tudo tanto faz. Isso pode ser um sintoma da depressão, que ele parece ter, que Dostoiévski não deixa claro. Então esse personagem, ele decide que ele vai dar cabo da própria vida, ele está determinado a isso, ele fala que ele é pobre o suficiente, que ele conseguiu um dinheiro ali para comprar um revólver, só que não está com aquela coragem ainda de dar cabo da própria vida e, na visão dele, resolver todos os seus problemas, né? Ele fala aqui que é hoje. Ele fala, decidir vai ser hoje, e ele vê uma noite extremamente escura e uma estrela brilhando ao longe, e ele fala, aquela estrela deu sinal que é hoje. Em meio a toda essa escuridão, que talvez seja a metáfora com a própria vida dele, ele decide que ele precisa fazer aquilo hoje. E de repente começa uma chuva torrencial, ele voltando para casa, eis que uma garota, uma criança, por volta de 8 anos de idade, esbarra com ele e pede ajuda, chorando, em prantos, pedindo ajuda para ele, para ajudar a mãe dela, que aparentemente está morrendo. O homem olha aquela criança, ele fala, eu consegui reparar bem nos sapatos dela, né? Era uma criança maltrapilha, que estava na chuva, chorando, esgoelada, precisando muito de ajuda de algum estranho para com a mãe dela. E é uma sensibilidade, né? Não tem, assim, ser humano nenhum que não ajude. Mas esse homem, esse niilista, esse homem que já desacreditou dos próprios valores, esse homem que já não vê valor na vida, ele escorraça a menina, ele fala, larga, me deixa, e tipo, empurra a menina pra lá, né, fala, sai daqui, e dá um esculacho na menina, e vai e segue pra casa dele, porque naquele dia ele decide que ele vai se matar. Então, se ele tá com esse pensamento de que a vida não vale a pena, que os valores não valem a pena, ele fazer aquilo com a menina não vai ter nenhum ônus para a mente dele, né, para a consciência dele, já que tudo ali que existe, tudo que ele conhece, vai se acabar daqui a alguns minutos. Eis que ele chega em casa, se apruma, senta direitinho na mesa, pega o revólver guardado, deixa de frente, e ele começa a pensar nas coisas da vida dele, e ele decide que ele vai se matar, mas aí ele começa a lembrar da menina e aquilo começa a incomodá-lo. Ele fala, eu devia ter feito alguma coisa para ajudar aquela menina, mas não fiz, agora ela está sob a própria sorte. E ele acaba adormecendo, né? Ele decidiu chegar, né, para dar cabo da própria vida, mas começou a ter uma série de pensamentos acelerados sobre o que devia e o que não devia fazer. Então é um resquício de que existe um pouco de moral dentro dele, mas mesmo assim ele acaba adormecendo. Nesse sonho, né, eu vou contar só mais um pouquinho da história aqui para não ser spoiler, porque o conto também é um conto curto. Nesse sonho ele consegue finalmente dar cabo da própria vida, só que acontecem coisas além, né? A experiência do pós-suicídio. E ele começa a falar como que foi, né? O que ele viu, como foi a abordagem. Então eu quero comentar com você aqui, meu caro amigo leitor, toda essa trajetória que ele conta, né? Em relação a essa pós-morte, em relação ao suicídio. Então daqui pra frente o vídeo vai ser com spoiler, tá?
A minha recomendação final para você que não gosta de spoiler é: procure já, da editora Antofágica, O Sonho do Homem Ridículo, de Dostoiévski, ou qualquer outra editora, né? Mas essa editora aqui é muito bonitinha, fez esse tratamento com capa dura, tem algumas ilustrações que eu vou colocar na tela, a responsável, né, pelas ilustrações aqui. No pós-fácil tem 3 textos incríveis sobre essa obra e outras obras do Dostoiévski, que são pessoas especializadas no assunto. E no pré-fácil aqui, no início, na introdução do livro, nós temos aqui um texto de Siddhartha Ribeiro, que ele é um neurocientista responsável por estudar essa área dos sonhos, né? O que os sonhos representam na nossa vida. Eu já vi alguns podcasts que ele participou, eu achei esse texto bem pertinente, e O Sonho do Homem Ridículo tem tudo a ver com a profissão do Siddhartha. Então vale a pena, é uma edição muito bonita. A gente sabe que a Antofágica é uma edição um pouquinho mais cara, né? Mas essa edição aqui, por ter esses complementos, né, tanto antes da história quanto depois, enriquece e vale a pena. E acompanha também um QR Code aqui para você assistir uma aula gratuita sobre esse livro e sobre Dostoiévski com a Cecília, que eu vou deixar aqui nos comentários, na tela agora, o nome direitinho de cada envolvido nessa edição, só para que você se situe, tá bom? No mais, se você gostou desse livro até aqui, deixe seu like, comente aí, se você não gosta de spoiler, e vamos agora para a sessão do pós-sonho, né? O que o Homem Ridículo enxergou depois do suicídio. Como ele começa a sonhar, ele não dá um tiro na cabeça, ele dá um tiro no peito, que não faz muito sentido para quem quer cometer um suicídio, porque, né, a cabeça seria muito mais fácil, rápido e fatal, né? O peito talvez tenha a chance aí de você sobreviver, mas Dostoiévski faz um paralelo ali de que a bala atingiu o coração e não a mente. Então ele está apelando para o lado emocional do leitor, né, para o lado emocional desse homem ridículo, que consegue ver o que ele fez, e sentir o que ele fez e enxergar o que se deu depois. Ele vê que os vizinhos começaram uma correria, que entraram na casa dele, de repente corta, é bem assim, uma coisa meio sonho mesmo, né? De repente corta e ele se vê dentro de um caixão, sendo levado para um lugar, sendo enterrado, e dentro desse caixão, em determinado momento ele sente que tem uma goteira, está vazando um fiozinho de água que fica pingando no olho dele, e aquilo vai incomodando e parece que é a eternidade. Mas o que dói na verdade nele é o peito, né? O que deveria ser o olho ou algum outro tipo de machucado. Então o Dostoiévski, ele quer fazer esse paralelo de lado emocional, né? O que mais feriu esse homem foi o emocional e não o racional. E por que eu quero fazer essa parte com spoiler? Porque Dostoiévski, aqui também nesse texto no final do livro, os especialistas ali em Dostoiévski, em arte, essas coisas, eles explicam que Dostoiévski era mais progressista, né? Era mais à esquerda quando jovem. E ao longo das obras que ele faz, você vê o amadurecimento do autor, o amadurecimento da pessoa. As ideias dele começam a mudar e ele passa de um progressismo para um pouco mais conservador. Então ele começa a estimular o diálogo em todas as obras dele, inclusive aqui, ó, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Idiota, Memórias do Subsolo também tem um pouquinho sobre isso. E ele quer trazer sobre essa descrença do ser humano, né? Essa descrença no metafísico, essa descrença em Deus, no cristianismo, essa descrença em Jesus, e a aposta que o ser humano fez quase que exclusivamente na ciência e em dados prováveis. O que isso está acarretando, levando a sociedade para fazer coisas que não necessariamente vão ser boas para ela mesma, né? Então, assim, ele usa esse personagem aqui para fazer uma crítica da sociedade de sua época, porque o niilismo estava crescendo, né? A sociedade ali, os jovens daquela sociedade, quando ele escreveu esse livro, estavam fervorosos para mudar as coisas a partir de dados científicos, ciência e racionalidade. Então, Dostoiévski vê essa transformação, porque quando ele era jovem, que tinha esses sonhos progressistas, né, ele também tinha os seus valores cristãos, ele também tinha os seus valores em relação ao amor ao próximo, até porque o socialismo, né, o comunismo, ele parte do princípio de divisão, ele parte do princípio de amor ao próximo, de cuidados. E aí as variações que tem dentro dessa vertente, o que cada partido faz, cada sociedade faz com isso, fala mais sobre os desamores, né, os defeitos de cada ser humano, que vai levando a coisa para o outro lado totalmente diferente. Então aqui no Sonho do Homem Ridículo, depois que ele está no caixão ali, aparece uma criatura e tira ele do caixão, pega pela mão dele e começa a voar para o espaço. Aí você fala, puta, aí já extrapolou, né? O que era uma coisa mais pé no chão começa a ser uma coisa extremamente metafísica. E essa criatura, ele fala assim, o rosto não é um rosto reconhecível, eu nunca vi nada como aquele rosto. É como, vamos fazer uma metáfora aqui, como se fosse um anjo da guarda, né? Que pega a mão dele e vai singrando o espaço para outro sistema solar. Quando ele chega nesse outro sistema solar, ele reconhece que aquele sol não é o sol que ele está acostumado a ver, né? E aquela terra também está uma terra diferente. Então, quando esse anjo da guarda deixa ele nessa nova sociedade e some, e deixa ele à própria sorte,
é como se fosse o pós-vida, né? O que aconteceria depois do suicídio. E aí ele está nessa sociedade, só que essa sociedade ela é intimamente diferente, porque lá eles não fazem questão de ser pessoas mesquinhas, individualistas como nós somos. Eles são uma sociedade que todo mundo se abraça muito, que cuida muito do outro, que é muito gentil, são muito humildes. Então assim, ele não está acostumado com aquilo, né? Querer tirar a própria vida foi justamente a falta disso, né? Geralmente quem tem um tipo de tristeza profunda que depois evolui para uma depressão, assim, são coisas que eu gostaria de ter e não tenho. E o personagem aqui, o Homem Ridículo, ele consegue ter esse acesso nesse novo planeta, nesse novo planeta Terra, com pessoas maravilhosas, e ele se sente muito acolhido, ele sente um calorzinho no coração, e ele fala, nossa, que gostoso estar aqui. Só que, criado num outro momento, numa outra sociedade, ele enxerga aquilo como uma coisa muito diferente, muito forçada, e ele começa a achar que tem alguma coisa errada, né? Mas na verdade o erro é com ele e não com essa sociedade. E aí, quantas vezes também a gente não faz isso na vida, né? A gente está acostumado a participar de grupos, às vezes um pouco tóxicos, e quando a gente vai para outro grupo, que todo mundo é good vibes, gente bacana, a gente fica um pouco assustado, fala, não estou acostumado com isso, e demora um pouco essa adaptação. Então esse Homem Ridículo, ele começa a fazer piadinhas, começa a contar coisas, a plantar dúvida na cabeça dessas pessoas que não conhecem aquelas coisas que ele vem falando sobre insegurança, ciúme, violência, sobre coisas ruins que o ser humano faz aqui na nossa Terra. Então nessa nova Terra eles não conhecem isso. Por que eles não conhecem isso? Porque lá é como se fosse uma sociedade que foi desenvolvida a partir do Jardim do Éden, sem o nosso pecado original, ou seja, sem a Eva e Adão serem expulsos do paraíso. Não teve, né, essa expulsão, é como se evoluíssem a partir dali. Então a sociedade seria dessa forma. Ele fala, ele descreve assim como tudo é muito bonito, né, muito florido, a natureza é muito viva, os animais são muito presentes, porque os seres humanos também não têm essa maldade e nem pensam em escravizar os animais em troca de benefícios próprios. E ele fala que é um lugar maravilhoso de se viver. Só que por uma piada, por uma mentira que ele conta, e depois alguém questiona, ele acaba mentindo para não parecer muito diferente, ele acaba desencadeando nas pessoas um sentimento ruim. E esse sentimento ruim acaba acarretando outros, que acaba acarretando outros, e vem o egoísmo, e vem o ciúme, consequentemente vem a violência, e tudo começa a desmoronar naquela nova terra e parecer muito, né? E começa a surgir tudo que a nossa sociedade tem hoje em dia que é de ruim. E começa a surgir por conta dele. E ele fica tremendamente triste. E ele fala, meu Deus, eu preciso sair daqui, me tirem daqui, me matem, foi culpa minha, vocês tinham aqui uma sociedade perfeita, e eu vim aqui e estraguei tudo isso com as minhas palavras, né? Então ele faz uma espécie ali de cobra do paraíso, né? Que através do verbo tirou Adão e Eva do paraíso, né? Colocou dúvida na cabeça deles, dessa nova sociedade. E aí esse mundo começa a degringolar por conta desse comentário que ele fez. E aí você vê como é importante a gente levar sempre uma palavra boa para as pessoas, né? Nunca se engajar em trazer a pessoa para baixo. Se você está perto de pessoas que estão num nível acima de você, espiritualmente falando, mentalmente falando, não queira puxar para o seu nível, é mais fácil você subir ao nível delas, né? E nesse livro aqui, Dostoiévski deixa isso bem claro. E todas as vezes que ele falava coisas ridículas, as pessoas riam com ele e não dele. Então ele não sofria esse bullying, né? Ele não sofria essa diferença, ele fazia questão de estar sempre perto, e agora perdeu isso. Quando ele desperta para a vida normal, quando ele acorda na casa dele, lá no início do livro, que ele cometeu o suicídio, acabou dormindo, ele encontrou o propósito da vida dele. A partir desse momento ele começa então a falar, eu preciso propagar a verdade. Porque esse sonho que ele teve, essa epifania, foi de como seria uma sociedade perfeita, sem essa maldade. Então ele não sabe muito bem como que ele vai articular isso, como que ele vai levar isso para a sociedade, como que ele vai descrever, como que ele vai montar o discurso dele, mas ele sabe que ele precisa alertar os homens para ser menos maldosos e pensar mais aquilo que Jesus deixou para a gente, que é o amor ao próximo, simples e direto, o amor ao próximo. Então ele ganha um novo propósito de vida, desiste da ideia de se matar através de um sonho, através de uma experiência. Mesmo as pessoas falando, ele está louco, né? Ele teve um sonho e agora ele está achando que isso é verdade. Cada um sabe da experiência que teve, mesmo de forma transcendental. E ele não liga mais se as pessoas chamam ele de ridículo. Então Dostoiévski também deixa isso ali entre as aspas, né? Porque as pessoas continuam chamando ele de ridículo, mas ele não se importa mais, porque ele teve acesso a algo bom. Então, às vezes, essa depressão que ele tinha é que ele pegou todo o mundo dele, toda a terra que ele vivia, e ele reduziu
para uma coisa mais íntima, uma sociedade ali fechadinha. Então ele pensou assim, o mundo é isso, então esse mundo aqui eu não quero participar, prefiro ir embora. Tem até a parte que o homem fala, eu vou devolver o meu bilhete para Deus, né? O meu bilhete para ir para o paraíso eu vou devolver para Deus, não quero mais. E só que ele teve acesso a essa nova terra e ele viu que o mundo é muito maior, de muitas possibilidades e muitas alegrias e muitas coisas boas que podem acontecer. Então a percepção dele muda. E a partir daí a vida dele na terra natural, a terra original, ali onde ele sai, também ganha outro sentido. Quer dizer, nada naquela sociedade que ele vive mudou, mas a percepção dele sim. Então a partir disso, Dostoiévski deixa bem claro que ele quer levar essa mensagem de paz, essa mensagem de amor ao próximo, essa mensagem que a gente deve sempre colocar ali na balança, o que vale mais a pena, né? Os fatos, a verdade ou a emoção e a bondade, né? Fica com essas palavras aí, porque aqui mais pro fim do livro, você percebe que quando essa sociedade que ele sonhou começa a degringolar, eles começam a ter acesso à ciência, né? A ciência e o conhecimento, como se eles não tivessem isso antes. Então assim, de onde que vem essa ciência, esse conhecimento? Do fruto da árvore proibida, lá do Jardim do Éden, né? Lá do Gênesis. Então é como se ele, realmente, o homem ridículo ali, fosse o caso da cobra, ele que levou esse novo conhecimento para eles, mas só que Dostoiévski coloca esse conhecimento e essa ciência do lado ruim da história, não sendo um lado bom, porque aí o ser humano começa a colocar isso como prioridade e não mais o convívio, o bom convívio, né? Então, parte desse ponto, desse conto, desse final, por que Dostoiévski escolhe fazer isso? Também de outros personagens dele, né? E a obra também aborda um pouco sobre suicídio, Memórias do Subsolo também, O Idiota também, e Crime e Castigo tem a dualidade ali do... A dualidade não, Crime e Castigo tem o Raskolnikov ali, quando ele assassina duas pessoas, e ele tem que conviver com aquilo. Então Dostoiévski ele não ficou famoso à toa, né? Ele não é um dos grandes nomes da literatura mundial à toa. Ele traz questionamentos e sentimentos que todo mundo pode ter em qualquer país do mundo, né? Porque a maldade e a bondade é inerente a todo ser humano. Todo mundo tem acesso. Você pode ser bom na sociedade, como você pode ser bom dentro da tua casa, que é uma pequena sociedade, a sociedade que você escolheu montar. Então assim, é top. Dostoiévski é sempre bom, é sempre um prazer ler Dostoiévski. Tenho muitos livros dele para ler ainda, não li. Esse daqui foi um dos que eu consegui ler em 2 dias, assim, comecei ontem, terminei hoje, porque a edição também traz uma letra muito grande, né? Então é facinho. Tem até umas marcaçõezinhas aqui que depois eu preciso finalizar. Então é um tamanho de letra, eu esqueci o nome, né? A diagramação das letras aqui de uma forma muito fluida. E eu gosto de livros assim, né? Pode ter 400 mil páginas lá, mas se o passar de páginas é rápido, me instiga a terminar a história mais rápido. Tá bom? Esse foi um vídeo um pouco mais longo, que agora vai ser assim. Pouquíssimas pessoas chegam aqui ao fim do vídeo, né? Eu percebo que pelo ads do YouTube ali, as pessoas têm pulado fora no começo do vídeo, então às vezes eu faço um vídeo mais curto e eu vejo que as pessoas mesmo assim às vezes clicam por curiosidade e depois assistem ali 4, 5 minutos e depois vão embora. Então pensei, para que fazer vídeo reduzido se as pessoas vão embora, né? Melhor fazer um vídeo completo, melhor fazer um vídeo que traga o discurso, o debate, que traga ideias para a gente conversar nos comentários aqui do vídeo. Mesmo que fique longo, vai assistir quem se interessou pelo assunto. E se não assistiu esse, tudo bem, tem vários outros aqui no canal e em breve no site também. Espero que você goste. Está um calor infernal, hoje dia 15 de novembro, meu Deus do céu, parece que o sol chegou quilômetros mais perto da Terra, mas a gente vai sobreviver. Olha lá, ventania de chuva, se Deus quiser. Fica comigo no próximo vídeo, hein? Forte abraço.